Era uma vez uma menina, e ela tinha cabelos tão lindos e longos que nem todos que a viam podiam tirar os olhos. Os fios eram tão leves, dourados. Portanto, eles a chamavam de cachinhos dourados. Apesar de toda a sua beleza, ela era uma menina muito travessa. A mãe sempre permitiu que ela andasse no quintal, mas ordenou que ela não fosse para a floresta atrás de sua casa. A Cachinhos Dourados estava muito interessada em saber o que há naquela floresta. E assim, enquanto a mãe não viu, ela de alguma forma saiu de casa para a floresta. A garota caminhou por muito tempo na floresta. Ou ele encontra uma baga, depois olha para uma linda flor e ouve o canto dos pássaros. Então ela se perdeu na floresta. E de repente ela viu uma casa incomum em uma clareira. Cachinhos Dourados se aproximou dele silenciosamente. Andei por aí, mas não vi ninguém. Ela bateu na porta, mas ninguém respondeu. Então ela bateu com mais força e a porta se abriu. Goldilocks entrou com cautela. 3 ursos viviam naquela casa. Um urso era o pai, grande e peludo. A outra era uma mãe ursa. Era menor. O terceiro era um ursinho. Os ursos não estavam em casa porque foram dar um passeio na floresta. A garota entrou na sala e viu 3 tigelas de mingau na mesa. A primeira tigela, a maior, era o papai urso. A segunda tigela, menor, era da mãe ursa, e a terceira, a menor, era um filhote de urso. Perto de cada tigela estava uma colher, grande, média e pequena. Cachinhos Dourados estava com tanta fome que primeiro quis comer em uma tigela grande. Ela pegou a colher maior, pegou o mingau, provou, mas o mingau estava quente demais. Então ela pegou uma colher média, pegou o mingau, provou, mas o mingau estava muito frio. Finalmente ela pegou uma colher pequena e provou o mingau da tigela pequena. Este mingau não estava quente nem frio, era perfeito. E Goldilocks comeu todo o mingau da tigela pequena. Depois de comer, a menina quis sentar-se e viu 3 cadeiras perto do fogão. Uma grande, outra menor e a terceira, muito pequena, com um pequeno travesseiro vermelho. Primeiro, ela tentou subir na cadeira maior, mas não conseguiu. Em seguida, a menina tentou sentar-se na cadeira do meio, mas era muito difícil e desconfortável. Finalmente, ela se sentou na cadeira mais pequena, e era a certa para ela. Cachinhos Dourados gostou tanto da cadeira que começou a se balançar nela. A cadeira rachou, quebrou e ela caiu no chão. A garota se levantou e foi para outra sala. Havia 3 leitos, grande, médio e pequeno. Primeiro, Cachinhos Dourados subiu na primeira cama, mas era muito alta e dura. Deitei no do meio, era muito espaçoso e macio. A garota deitou-se na terceira e menor cama. Ela era a certa para ela. Cachinhos Dourados se sentiu tão confortável e aconchegante que ela adormeceu rapidamente. A menina estava dormindo quando a família do urso voltou para casa. Os ursos ficaram com muita fome e imediatamente foram para a mesa. Vendo sua tigela, papai urso ficou muito bravo. Alguém estava comendo meu mingau. Ele rosnou. A mãe urso também olhou para a tigela e rosnou menos alto. Alguém estava comendo da minha tigela também. E o filhote de urso, vendo sua tigela vazia, gritou alto. Alguém não comeu apenas da minha tigela, ele comeu todo o meu mingau. Os ursos sentiram o cheiro de que algo estava errado, deixaram a mesa e começaram a olhar em volta. O papai urso percebeu que alguém mexeu na cadeira e rosnou com uma voz terrível. Alguém estava sentado na minha cadeira. A mãe urso olhou para sua cadeira e reclamou. Alguém estava sentado na minha cadeira e a tirou do lugar. E então, o urso olhou para sua cadeira quebrada e gritou novamente. Alguém não apenas sentou na minha cadeira, mas a quebrou. Todos os 3 ursos entraram cautelosamente no quarto. Alguém estava deitado na minha cama e a amassou. Rugiu papai urso com uma voz terrível. E alguém estava deitado na minha cama e a amassou, rosnou a mãe ursa.
O ursinho olhou para sua cama e gritou de novo: alguém estava deitado na minha cama. E então ele viu a garota e gritou com uma voz fina: e ainda dorme nela. Papai e mamãe ursos foram para a cama e viram que uma menina estava dormindo ali. Cachinhos Dourados acordou com o grito de um filhote de urso e estava muito assustado. Havia 3 ursos na frente dela. Ela instantaneamente saltou para fora de casa e correu para onde seus olhos olhassem, sem olhar para trás. A menina correu muito, estava muito cansada e então viu sua mãe, que procurava a filha desaparecida na floresta. Desde então, Cachinhos Dourados sempre ouviu sua mãe e não fez nada sem sua permissão. Ela se tornou uma menina muito obediente, gentil e boa. Era uma vez uma menina. Uma vez que seu pai rico se casou com uma madrasta malvada, ela se instalou em casa com suas 2 filhas. Eles eram lindos e tinham o rosto branco, mas eram maus e cruéis no coração. E então veio um momento difícil para a pobre garota. De manhã até tarde, obrigavam-na a fazer trabalhos sujos, levar água, aquecer o fogão, cozinhar, lavar louça e lavar roupa. Além disso, as meias-irmãs fizeram o possível para aborrecê-la o máximo possível, zombaram dela, despejaram ervilhas e trigo nas cinzas, e ela teve de se sentar e escolher. À noite, quando já estava cansada do trabalho, tinha que ir para a cama não na cama, mas no chão, ao lado do fogão. E porque ela estava sempre em cinzas, poeira e sujeira, suas irmãs a chamavam de Cinderela. Mas então aconteceu um dia que o rei deu início a uma festa, que deveria durar 3 dias inteiros, e chamou todas as belas moças do país para a festa para que seu filho pudesse escolher uma noiva para si. Quando as 2 irmãs mencionadas souberam que elas também poderiam comparecer ao banquete, imediatamente começaram a se vestir e se enfeitar. Cinderela também queria ir dançar, mas a madrasta não a deixou ir, porque ela não tinha vestido nem sapatos e estava suja. E então a madrasta malvada derramou uma tigela de trigo nas cinzas e disse que se Cinderela coletasse em 2 horas, ela poderia ir com suas irmãs. Cinderela saiu para o jardim e chorou. E então 2 pombas brancas voaram, seguidas por um bando de pássaros diferentes. Eles mergulharam nas cinzas e começaram a bicar, então escolheram todos os grãos em uma tigela. Em menos de 1 hora, eles terminaram seu trabalho e todos voaram de volta. Cinderela trouxe uma tigela para a madrasta, começou a se alegrar, pensando que ela poderia ir para a festa. Mas sua madrasta não a deixou entrar de qualquer maneira. Ela deu as costas para Cinderela e correu com as 2 filhas para o baile. Quando não havia mais ninguém em casa, Cinderela sentou-se no chão e chorou de tristeza. E então 2 pombas brancas voaram, seguidas por um bando de pássaros diferentes, e eles tiraram seus vestidos e sapatos, brilhantes e todos em ouro. Ela rapidamente colocou o vestido e foi até a noiva. Eles viram suas meio-irmãs e sua madrasta e pensaram que deveria ser alguma princesa estranha. Ela estava tão bonita em seu vestido dourado. Nunca lhes ocorreu que era Cinderela. O príncipe saiu ao seu encontro, pegou sua mão e começaram a dançar. E gostava tanto da Cinderela que não queria dançar com nenhuma outra garota. Ela dançou até a noite e queria voltar para casa, mas o príncipe pediu que ela se despedisse dela. Ele queria saber de quem é essa linda garota e onde ela mora. Mas Cinderela fugiu dele e subiu no pombal. O príncipe mandou destruir o pombal, mas não havia ninguém nele. E em nenhum lugar perto ele poderia encontrar sua bela estranha. Ninguém poderia imaginar que Cinderela foi resgatada por pombos que a levaram para casa. O príncipe ficou chateado e foi para o palácio com a cabeça baixa. E de repente ele viu um sapato, levantou. Era tão pequeno e elegante e todo de ouro puro. O príncipe adivinhou que, quando Cinderela fugiu dele, o sapato de seu pé esquerdo permaneceu em um dos degraus. O príncipe ficou encantado e mandou encontrar a dona deste sapato, e a quem ele serve.
ele se casará com aquela. Os pais voltaram do baile, viram que a Cinderela estava dormindo em sua camisa sobre as cinzas, e uma luz fraca estava acesa perto do fogão. As duas irmãs foram para seus quartos, na esperança de que amanhã teriam a sorte de calçar o chinelo de ouro. No dia seguinte, o príncipe veio à casa deles e disse que todos que quiserem experimentar os sapatos de sua futura esposa devem sair. Duas irmãs saíram, e a madrasta trancou Cinderela em casa e não a deixou sair. A irmã mais velha experimentou um sapato pequeno. A irmã mais nova experimentou. O sapato é ótimo. O príncipe estava prestes a sair, mas Cinderela saltou pela janela e correu para ele. E ela calçou um sapato, e ele cabia nela. O príncipe olhou-a nos olhos e reconheceu nela a linda jovem com quem dançava. Ele pegou Cinderela, colocou-a em um cavalo e saiu cavalgando para brincar de casamento com ela. E ele ordenou que as irmãs e a madrasta fossem trancadas em sua casa e nunca as deixassem sair de lá. É assim que eles foram punidos por sua malícia e engano.